começar acá a minha apresentação. Então, pensamos. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite. Um especial abraço ao Rodrigo, que esteve aqui conosco em Brasil. Uma pessoa muito querida, muito amigável para nós outros acá. E, em segundo, eu gostaria de pedir desculpas em função do meu portunhol. Não é talvez muito correto. Vou tentar falar mais tranquilo, mais devagar, para que possam me compreender e estar atento à minha conversa. Estou em Passo Fundo, este é meu hospital, equipe de quadril, e vamos falar sobre fratura de sacro. Os objetivos dessa charla é fazer com que se determine a importância e se determine a existência da fratura de sacro, que possamos como classificá-la e determinarmos o tratamento da fratura de sacro. É importante que lembremos as fraturas de sacro estão associadas às fraturas pélvicas e quando estão complementadas às fraturas pélvicas, normalmente são fraturas que têm uma estabilidade vertical, são fraturas verticais e em algumas situações mais raras, mais resistentes, com instabilidades lombopélvicas, o que traz um grau de limitação de importância de estabilidade muito grande para esses pacientes. Mas também, e isto é a importância da aula, da charla, de que se pense e que se determine que elas podem se apresentar isoladamente. Há ocorrências de fraturas isoladas, normalmente por carga axial. E aí teremos fraturas que são normalmente transversas ou as fraturas morfológicas em H. A importância está na presença dessas fraturas pela ocorrência de lesões neurológicas ou lesões associadas que teremos nessa situação. Podem se enfraquecer da estrutura de suporte do próprio esqueleto, porque tendo uma fratura de corpo de sacro, em especial fraturas de S1, S2, há uma perda de resistência do corpo em conexão com a asa sacral. E isso perde a resistência de estabilidade e também como o suporte do anel pélvico nessas regiões. Algumas coisas são implicações no prognóstico, na maneira de como trataremos e na chance de evolução do tratamento dessas fraturas. Existe um grau de instabilidade e esse grau de instabilidade está diretamente relacionado à lesão neurológica e muito vem da decorrência do grau de energia da lesão e da quantidade de deslocamento que essa fratura foi promovida ou foi estabelecida. E também é lógico pelo tipo de instabilidade. Se essa estabilidade, em que local se encontra a instabilidade? Se ela ocorre no sacro inferior, que normalmente não tem sintomas ou não tem interferência com o envolvimento do anel pélvico e também tampouco o envolvimento espinopélvico. Mas ela pode se localizar somente com instabilidade pélvico posterior, estar associada isoladamente com a instabilidade da coluna lombar, ou em ambos, a associação de instabilidade, porque essa fratura acometeu tanto a pelve posterior como a instabilidade espinopélvica nessa região. Isso é importante para a transmissão de carga de forças que vem decorrente do eixo axial, o eixo esquelético da coluna, e essa transmissão ocorre no corpo de sacro e se propaga pela asa sacral, fazendo com que nas incisuras ciáticas maior, você tenha transmissão para a região acetabular e assim a carga do membro inferior. Então é importante que restabelecemos esse eixo, essa estrutura de corpo com relação à asa sacral, para que possamos permitir ao paciente uma carga e uma marcha adequada sem dor. As classificações das fraturas de sacro estão associadas basicamente com o seu grau de envolvimento ou seu grau de instabilidade. Normalmente, as fraturas, quando estão envolvidas, as fraturas de sacro, nas lesões do anel pélvico, temos as classificações de Tiley, classificação de Letornell, a própria classificação AO, ou até mesmo a classificação de Young-Burgess, que convencionalmente é a classificação mais utilizada neste exato momento.
Se a fratura tem um grau de instabilidade espinopélvica, se a fratura tem um grau de dissociação com a coluna lombar, utilizamos a classificação de Isler. Se há uma fratura de sacro isoladamente, classificamos como classificação de Dennis ou a Roy-Camille, que é uma classificação que é subdivisão das fraturas de sacro, uma subdivisão na classificação de Dennis nessa região. Utilizando a classificação de Dennis, o que observamos aqui é a situação de divisão por zonas, por regiões da asa sacral especificamente e finalizando no corpo de sacro. Zona 1, ela está lateral à região do forame. Zona 2, ela envolve a região do forame. E a zona 3, ela envolve o corpo de sacro e a região do canal medular. Quando se fala ou quando se preconiza o uso do tratamento para as fraturas de Dennis, zona de Dennis 1, são as fraturas que estão conectadas na região lateral. Normalmente as lesões neurológicas são menos frequentes, menos de 5%, e são as lesões de raiz de L5 que acabam fazendo com sua maior frequência, porque a raiz de L5 está passando exatamente nessa região da asa sacral. As fraturas de Dennis 2, na zona 2, envolvem a região foraminal. Portanto, aí nós temos um déficit neurológico maior, mais significativo de 30%. Esse envolve basicamente as raízes de S1 e raízes de S2. O faz com que a gente tenha uma região de mais difícil fixação pelo comprometimento dos forames e a possibilidade ou não de colocação de parafusos nessa região. E normalmente essas reduções, elas estão dificultadas porque você não tem como estabilizar essas situações, visto que os forames também são compactados e perde uma relação de congruência, uma relação de manter a forma anatômica do sacro. E as fraturas Dennis 3 são as que envolvem o canal medular. Normalmente o déficit neurológico ultrapassa 60%, há uma lesão neurológica. A cauda-equina é um dos fatores mais importantes, e aqui a necessidade que a gente possa restabelecer as fraturas para evitar essas perdas de funções, tanto de alterações de bexiga, perda de esfíncter vesical, como intestino, e alterações de relacionamento sexual também poderão existir nesse tipo de fratura. Dennis também tem uma subclassificação morfológica, e você pode ter uma divisão entre a morfologia da sua fratura, os traços como aqui descritos. Muito importantes são as fraturas em H ou a fratura em U, porque são as fraturas que normalmente apresentam um grau de instabilidade espinopélvica maior. Existe a subclassificação, então, de Roy-Camille nas fraturas Dennis 3, em que você tem um colapso ou você tem uma sobreposição do corpo de S1 sobre o corpo de S2, podendo haver, assim, um grau de comprometimento ou lesão neurológica ainda maior. Se temos aqui a situação de uma instabilidade espinopélvica, então nós utilizamos a classificação de Isler, porque a classificação de Isler, ela se baseia aonde a energia do trauma se propaga e ela exterioriza na região proximal do sacro. Se ela exterioriza lateral a faceta de L5-S1, então nós temos uma fratura Isler tipo A, que ela é mais estável ou não tem um comprometimento maior. Se ela exterioriza ao nível da faceta, através da faceta L5-S1, ela será do tipo B e ela tem um grau de comprometimento de instabilidade associada ao seu traço de fratura. E a pior de todas, que seria a Isler tipo C, que ela exterioriza pelo canal medular, fazendo com que todo esse segmento da asa do sacro, junto com a faceta e a relação com a coluna, haja uma soltura, haja um grau de instabilidade ou até mesmo uma articulação flutuante para que não tenha uma conexão do eixo com esta hemipélvica, com o eixo axial e esta hemipélvica. Então, aqui é o que nos preocupa mais nesse tipo de situação.
Então, aqui nós temos essa avaliação específica. O mais importante na classificação de Isler é avaliarmos como está a faceta articular, se ela está presente, está rígida, está estabilizada, ou se ela está fraturada, ou com que fratura ela se presencia nesse exato momento. Falando em abordagem para fratura de sacro, existem basicamente duas abordagens que utilizamos com uma certa forma um pouco mais rotineira. A abordagem central, que pode ser mediana, exatamente mediana, como uma cirurgia de coluna, em que você faz a incisão sobre os processos espinhosos, e isso permite com que você possa decorrer dos dois lados da região do sacro, para as duas asas sacral, ou se você tem um comprometimento mais lateral de alguma situação, você pode fazer uma paramediana, em que você pode acessar mais a região lateral, especificamente do sacro. Se você tem alguma fratura que ultrapassa mais o corpo de sacro e vem mais em direção às fraturas de instabilidade do anel pélvico, então nós utilizamos as abordagens que nos dão acesso à articulação sacroiliaca posterior, porque isso nos permite reconstruirmos o anel pélvico na sua instabilidade e, ao mesmo tempo, a incisão ela pode ser prolongada e a gente consegue, de uma certa maneira, rebatermos todo o glúteo máximo, que está aqui inserido na espinha sacral, e a gente consegue, rebatendo ou elevando o músculo paravertebral, a visualização do corpo de sacro e o reparo das lesões ali presentes. Então, na abordagem medial, na abordagem mediana, a gente consegue visualizar toda a espinha sacral nessa região e você tem a possibilidade de visualizar o sacro ou manipular as fraturas da melhor maneira possível nessa região. E, eventualmente, conforme o grau de cominuição, o grau de lesão do sacro, para que você possa fazer o tratamento necessário, você pode fazer a elevação do músculo paravertebral, como está aqui demonstrada, ou somente o reparo e o afastamento lateralizado dessa massa muscular. Via de regra, minha preferência é sempre poder elevar o músculo paravertebral, porque com isso a gente consegue protegê-lo um pouco mais. Às vezes o músculo paravertebral é muito manipulado, muito afastado, nós temos muito dano muscular ou promovemos muita lesão muscular, fazendo com que a gente tenha uma cicatrização, uma dificuldade de reparo de partes moles nessa região tardiamente. Então, via preferencial minha, é que a gente faça a elevação do músculo de uma maneira a proteger o mesmo. E se nós entramos, então, mais próximos à articulação sacroiliaca, nós temos a possibilidade de rebatermos todo o músculo glúteo máximo, aqui demonstrado, e a gente consegue visualizar exatamente a face da asa sacral, assim como os forames, em torno da região do foramen, como a gente visualiza a articulação, e você tem toda a tábua externa do ilíaco para que se possa fazer as reconstruções necessárias para esta região. Com relação ao tratamento dessas fraturas, existem vários métodos de fixação. A fratura do sacro, ela basicamente, na sua maior parte das lesões, são possíveis de tratamento com parafuso iliosacral e as placas transsacrais. Mas cuidado, porque a parte posterior, quando acessada, ela tem, principalmente na sua região medial, muita dificuldade com relação de partes moles. E esse tipo de incisão, esse tipo de abordagem, precisa ter um certo ponto de atenção específica. É possível as percutâneas, é factível de realização, mas normalmente precisa de implantes que precisam ser acessado essa parte óssea para que você possa colocar o implante da maneira mais adequada e da maneira mais rígida. A fixação mais utilizada, talvez, do tratamento definitivo, é o parafuso iliosacral, seguido das fraturas utilizando as placas transsacrais, e existem as possibilidades, mesmo em algumas situações, da utilização do implante por via anterior no sacro, quando possível. Em casos extremos, em casos de maior instabilidade, especificamente instabilidade vertical, vocês poderiam estar possíveis de associação de fixação lombopélvica ou a estabilização com dispositivos que estão associados tanto na crista ilíaca posterior
ou apoiadas também nos forames das vértebras adjacentes. Falando especificamente do parafuso iliosacral, normalmente são para aquelas fraturas de sacro tipo 1 ou fraturas de sacro tipo 2, em que temos uma impacção ou que temos uma fratura e que nós temos, através do parafuso iliosacral, a possibilidade de estabilizarmos essas fraturas. A nossa preferência para esse tipo de colocação é com o paciente em supino. Normalmente são pacientes que têm politraumatismo e têm normalmente alguma associação de lesão abdominal ou lesão torácica, o que dificulta muito colocar esse paciente em posição prona, em posição de decúbito ventral. Então, nossa preferência é operarmos o paciente nessa posição. Normalmente com camas ou mesas cirúrgicas transparentes, para que a gente possa ter toda a possibilidade de visualização da escopia da maneira mais adequada, como aqui descritas. O importante em todo o processo de visualização do processo cirúrgico é que o técnico de radiologia permita visualizar o corpo de S1 e o corpo de S2. Se você tiver essa visão adequada, nós poderemos ter um corredor de segurança criado e nós buscaremos a colocação desses parafusos iliosacrais dentro desse tipo de dispositivo. Essa imagem ela é observada em inlet e também temos como direcionar o parafuso no corpo de S2. Então, há possibilidade dessa imagem de que coloquemos parafusos em S1 e parafusos em S2 da mesma forma. Quando visualizamos o outlet, aqui é a visão que nos determina a preocupação do corredor de segurança. É necessário que visualizemos de uma forma clara onde está o platô sacral, onde há a ligação entre o término do sacro e a região da coluna vertebral, assim como também a presença ou a visualização dos ramos, dos forames sacrais aqui determinados. Igual, da mesma maneira, teremos um corredor de segurança para S1, como também temos um corredor de segurança para colocação de parafusos S2. Em algumas situações, é colocado parafuso em S2. Muito raramente, poucas escolas têm utilizado parafusos em S3. É um corredor de segurança mais estreito e obriga um parafuso de menor calibre, para que você possa ter margem de segurança para a colocação desse parafuso. E, às vezes, esse parafuso não dá a estabilidade que se queira, como são os parafusos mais calibrosos na região proximal dessa localização. O importante de lembrar a atenção aos senhores é que quando temos uma fratura de sacro, diferentemente de uma instabilidade ou uma luxação, um deslocamento da articulação sacroiliaca, é a orientação do nosso parafuso iliosacral. Como se trata de uma fratura, esse parafuso tem que entrar horizontal à região sacral, diferente do parafuso para a luxação sacroiliaca, que entra de posterior para anterior, de inferior para cranial. Então, essa diferenciação é extremamente importante que tenhamos para que a gente possa fazer a fratura, o tratamento dessas lesões do sacro. Porque quando colocamos, de uma certa forma, esse parafuso de forma mais horizontal, esse parafuso permite a colocação de uma forma em posição para que a gente não promova ainda mais compressão da asa sacral ou do corpo de sacro, fazendo com que a gente tenha um maior colapso dos forames ou até mesmo uma maior agressão do canal medular. Diferente na área sacroiliaca, em que nós colocamos o parafuso, e o nosso objetivo nessa região é fazermos a compressão da articulação nesse caso. É lógico que precisamos ter uma ideia tomográfica, é preciso ser feita uma imagem tomográfica desse paciente anteriormente, para que tenhamos a certeza que existe um corredor de segurança, seja para tratarmos essa fratura aqui presente, ou seja para tratarmos essa dissociação, essa luxação nessa região. Então, é importante que façamos a tomografia, não só para visualizarmos a fratura, entendermos a biomecânica do deslocamento, mas principalmente para identificarmos os corredores de segurança e se existem com possibilidade para que possamos fazer o tratamento dessas fraturas. É importante que façamos o perfil verdadeiro do sacro, porque tendo o perfil verdadeiro,
nós conseguimos visualizar aonde termina a nossa região do anel pélvico, e aí nós podemos evitar o risco, como este parafuso aqui colocado, que está na margem anterior do anel pélvico interno. Então, este parafuso, a partir do momento que temos uma escopia, um perfil verdadeiro do sacro, em que há uma sobreposição da incisura ciática maior, da escotadura ciática nessa região, e há um paralelismo na linha da borda interna da pelve, isso significa que esse parafuso colocado nessa posição, teremos dois problemas. Um problema é comprometimento neurológico da raiz L5 e a outra situação é o risco do chamado parafuso in, out, in. É o parafuso que está dentro do ilíaco, quando ele ultrapassa, ele sai para fora da asa do ilíaco, da asa do sacro, e lá adiante ele volta a penetrar no sacro na região do corpo. Ele está na sua periferia em relação à tábua externa, a tábua do anel pélvico nessa região. Então, é importante que tenhamos essa imagem verdadeira. Então, é importante que a escopia seja trabalhada antes de utilizarmos. Precisamos conversar, devemos falar com o técnico de radiologia para que ele entenda o que queremos ver. E boa parte das vezes, nós já reduzimos a pelve anterior com fixador. Isso facilita com que a gente tenha uma redução prévia posterior e haja a possibilidade de que posterior, visão melhor do corpo de S1 e S2, assim como também o forame sacral nessa região, para que a gente possa colocar o nosso parafuso e uma adequada fixação desse segmento, dessa estabilização, a que a gente possa tratar nessa região. A discussão hoje que existe é se nós tratamos as fraturas de sacro com um ou dois parafusos. Então, o que se preconiza de uma certa forma, é que tenhamos que estabilizar a pelve. Vejam aqui um paciente que é um caminhoneiro que acabou se acidentando, numa queda da carroceria do caminhão, estava carregando o caminhão quando caiu do alto da carroceria. Então, temos uma instabilidade pélvica posterior muito grande, como também temos uma instabilidade anterior. E para esse paciente foi preconizado o uso de um parafuso apenas, e não se houve ou não se achou necessário a fixação anterior. Infelizmente, com a mobilização e a marcha precoce desse paciente, isso acabou promovendo uma deformação, porque a mecânica da pelve, o mecanismo de movimento, a báscula e os movimentos rotacionais fizeram com que esse parafuso tivesse uma deformidade. Isso foi feito uma reparação, isso foi feito correções, e aí você tem que trabalhar. Se você vai colocar um parafuso apenas, você deve buscar o tratamento anterior. Você deve também promover a estabilização da parte anterior. Se você não for buscar o tratamento anterior, se você não fizer uma fixação da parte anterior da pelve, do anel pélvico, você deve restringir a carga desse paciente. Você só conseguirá liberar a carga a partir do momento que você estabilizar todo o anel. Lembrem-se que a pelve é um anel, é uma estrutura anelar. Então, para que aconteça uma fratura, para que aconteça em um segmento posterior uma fratura, é necessário algum grau de lesão anterior, seja ligamentar ou lesão óssea, que precisa dessa mesma forma ser reparado. Aqui, esse é o caso aqui demonstrado. A gente percebe a lesão posterior, existem as lesões anteriores que foram tratadas, e dessa maneira, como se todas as fraturas restabelecidas, o anel se manteve em contato, então isso faz com que haja um reparo adequado dessa lesão, e isso vai sendo reconstruído com o passar do pós-operatório. Aqui um caso clínico de um paciente, a situação do mestre de obras, caiu de um telhado um reparo de 6 metros de altura, teve uma fratura de pelve com uma fratura de rádio distal nessa região. Então, aqui nós temos o desvio nessa região posterior, uma abertura com uma leve rotação da pelve, né? Aqui há uma lesão maior nessa região. Então, temos um comprometimento do sacro e algum grau de comprometimento também na crista ilíaca, como se tivesse uma fratura Young-Burgess do tipo posterior tipo 2. Aqui a incidência outlet, nós visualizamos a compressão do sacro, a fratura no sacro e a abertura da sacroiliaca associada.
Esse paciente também foi optado por um tratamento com placas por via anterior, só que aqui infringe em outra situação. Embora a placa possa ser utilizada, nós temos que estar associado, temos que estar em mente, recordando a possibilidade de que esta estabilização não é a mais adequada, porque estaremos colocando parafusos num segmento de asa de sacro ou de corpo de sacro fraturado. Então, não temos segurança alguma que esse parafuso possa estar em boa posição, possa estar adequadamente fixado. E esse paciente foi encaminhado para nós, já com quase em torno de, acho que mais ou menos um mês de cirurgia, apresentando esse grau de deslocamento, essa perda de redução. Então, mais uma vez, um paciente que nós optamos por retirada desse material de síntese, foi retirado esse implante porque esses parafusos no sacro estavam apoiados no osso fraturado e decidimos por troca desse material com o reposicionamento com parafusos iliosacrais que permitiram um posicionamento melhor e uma adequada redução. Mantivemos esse paciente com um fixador supraacetabular, que já tínhamos um mês de fratura na região anterior, então decidimos por não estabilizar a parte anterior nessa região. Então, mantivemos somente um fixador para não manipularmos uma região já envelhecida na região pubiana. E aqui o resultado desse paciente tratado. Aqui uma outra situação, é um paciente que foi tratado com a placa transsacral nessa região. Essa é uma outra forma de tratamento. Então, uma outra maneira de tratarmos as fraturas de sacro é a utilização dessa placa transsacral. Preferencialmente, as escolas atualmente, os grupos de pelve, vêm orientando a colocação dessa placa sacral abaixo da espinha ilíaca posto-superior. As primeiras placas colocadas eram criados um túnel ou uma canaleta na região da crista ilíaca posterior para que se pudesse fazer o apoio nessa região. Infelizmente, essa é uma região de baixo perfil de partes moles e é uma situação de que haja um comprometimento na cicatrização desse tecido e, de uma certa maneira, também alguns pacientes mais emagrecidos, pacientes mais magros, há uma certa queixa de dor ao sentar-se ou ao mesmo deitar-se com a presença da placa nessa região mais alta. Então, se preconiza hoje a placa transsacral de uma certa forma mais abaixo da espinha. Isso faz com que a gente consiga colocar uma placa mais protegida em partes moles mais proeminentes e também permite com que a gente possa colocar esse parafuso mais longo, mais na região supraacetabular, que faz com que a gente veja aqui nessa situação um parafuso que possa dar estabilização maior nessa região também. A fratura de sacro, ela é presente nessa região de corpo. Isso aqui é uma forma de tratamento, uma visualização desse caso. Aqui nós teremos um outro caso, um caso bem mais antigo, um paciente de 53 anos de idade, um paciente que estava em sua lavoura e houve um capotamento da máquina agrícola. Enquanto estava lavrando o terreno para fazer o plantio, houve um deslizamento de terra e o maquinário tombou e houve uma pressão desse maquinário sobre este paciente. E aí ele fez essas fraturas na parte anterior e fez essa lesão no corpo de sacro aqui descrita. Então, aqui temos a fratura. Por muito pouco, a gente visualizava a lesão do forame. Deu para visualizarmos o forame, a raiz nervosa saindo nessa região. Nós optamos esse paciente, como tinha uma lesão mais lateral e queríamos observar melhor a raiz saindo do forame sacral, optamos por abordagem mais lateral nessa região e assim a gente utiliza, de uma certa forma, duas abordagens para que nós possamos colocar a nossa placa transsacral. Aqui uma visão mais detalhada desse paciente que permitiu com que a gente visualizasse isso. Em algumas situações podemos colocar pinças de redução, podemos até mesmo usar o distrator ou algum tipo de fixador que possa permitir uma melhor mobilização dessa fratura para que a gente possa fazer o desvio e as reduções necessárias para essa fratura. Aqui o pós-operatório imediato para esse paciente e aqui já tardio com a consolidação e uma boa recuperação funcional e estrutura da neopélvica refeita para esse paciente. Aqui um outro paciente, um outro caso,
em que algumas vezes nós conseguimos colocar esse parafuso como descrito, ele vem mais para a região supraacetabular, então é um parafuso que dá uma estabilidade maior. Em algumas situações, podemos até mesmo associar a presença de um parafuso iliossacral, permitindo a melhor redução, melhor estabilização nessa fratura de sacro. Nossa preocupação também acontece nessas fraturas em que temos do próprio corpo de sacro, não da asa ou não da articulação sacroiliaca. Então, as fraturas em H ou em U, nós temos uma preocupação muito grande, porque são fraturas que têm normalmente um desvio inerente à mesma, e boa parte desses pacientes, quase chegando a 80% dessas lesões, vão ter algum tipo de alterações esfincterianas, seja intestinal ou seja de bexiga. Então, instabilidade, disfunção urinária para esse paciente. Para esses casos, utilizamos algumas vezes a classificação de Roy-Camille, conforme o aspecto, porque nessa situação a gente tem a síndrome da cauda-equina nessa região, comprometimento dessa forma, e aí se faz obrigatória a reconstrução. Mesmo numa fratura transversa como essa, a maneira de conseguirmos colocar esse fragmento na posição e uma fixação com uma placa, em algumas vezes, até mesmo com placa de terço de cana, para que a gente possa, de 3,5, dar uma fixação nessa região. Normalmente, esses pacientes já chegam com um grau de alterações neurológicas e que elas acabam, de uma certa forma, boa parte recuperando ou melhorando um pouco o grau de alterações esfincterianas nesse paciente. Há uma melhora satisfatória depois de estabilização dessas fraturas aí. Boa parte das vezes, essas são as manobras que nós utilizamos. Uma pinça descolador, uma pinça hemostática, faz com que a gente consiga fazer como um Romans, que você consiga fazer um braço de alavanca para que você manipule o fragmento distal. É mais fácil você apoiar a parte mais proximal para fazer essa alavanca, para que você possa ter um osso um pouco mais resistente, e cuidado na hora de fazer a manipulação para que não haja um amassamento, haja um esmagamento desse segmento distal dessa fratura. E sempre trabalhando, de uma certa forma, nas regiões mais laterais, não propriamente dita na região da medula do sacro, nessa região. E aí, dessa maneira, nós conseguimos utilizar ou conseguimos colocação de placas de reconstrução acetabular, ou até mesmo as placas, como eu demonstrei naquele caso anterior, uma placa que eu optei por terço de tubo, já que era uma paciente bem emagrecida, eu tinha muito medo de uma proeminência do implante na minha ferida operatória. Então, aqui descritas, a gente coloca essa placa exatamente justa lateral ao forame, que permite com que a gente possa fazer a fixação. Em algumas situações, podemos lançar a mão de clamps pélvicos, para que você possa fazer a manipulação, se você não quer manipular muito pela fragmentação óssea, se você não quer manipular a região medular do sacro, você pode lançar a mão dos clamps pélvicos com parafusos, ou a mesma redução através de parafusos de chance. Você consegue fazer joysticks, e com pinças de Weber você faz a compressão, você pode fazer a redução que seja necessária nesse local, nessas reduções. Também, como já demonstrado, a colocação do fixador externo ou do distrator também pode ser utilizado. Esse distrator ele é colocado, ou simplesmente um fixador externo, a nível de espinha ilíaca póstero superior, póstero superior, fazendo com maior apoio para que haja uma redução mais adequada, como aqui mostrado novamente. Aqui mais um caso clínico. Esse aqui é um paciente jovem, é um engenheiro que teve o capotamento do seu veículo em rodovia. Ele veio com um trauma de pelve. Ele é da cidade, do estado, da província vizinha à nossa aqui. Ele vem encaminhado de Santa Catarina com a fratura de pelve e também uma lesão de bexiga. Esse paciente veio para o urologista. Ele já veio da sua cidade de origem com um fixador na crista ilíaca para dar uma estabilização, que a gente já percebe uma certa incongruência no sacro posterior, com uma junção, uma abertura maior
pela descrição do médico da cidade de origem. O paciente veio somente com esse raio-x, eu não tenho fotografia do raio-x inicial, em que se havia uma abertura maior dessa região pélvica, onde trouxe também a lesão de bexiga nesse paciente, o grau de instabilidade que aconteceu. As imagens e incidências, percebam que é um paciente que já veio com dias, bastante distensão de alça intestinal, paciente com a lesão de bexiga, fratura no pilar anterior nessa região, né, do lado direito, e a fratura do ilíaco nessa localização. Aqui a tomografia, então a gente vê a fratura basicamente foraminal para corpo, já se estendendo de corpo de sacro, e aqui a gente vê o forame, os ramos púbicos também fraturados. E o que me chama a atenção nesse paciente, talvez pela própria abertura da hemipelve lateral à direita, nós observamos aqui esse arrancamento da asa do sacro. Então, pela própria avulsão ligamentar do ligamento sacro-espinhoso, né? Então a gente tem essa avulsão com esse distanciamento dessa fratura nessa região, o que é importante na hora da reconstrução relembrarmos desse destacamento para que a gente possa até aumentar nessa região. Então, esse aqui é o pós-operatório desse paciente. Vejam, a gente trouxe o sacro para um posicionamento melhor e nós optamos por fixarmos esse fragmento lateral para que a gente pudesse ter a reconstrução do ligamento sacro-espinhoso nessa região. E fixamos também, como é a minha preferência, nós seguimos uma coisa que aprendi com o Dr. Carlos, o anel deve ser preferencialmente totalmente reconstruído. Então, optamos aqui um parafuso retrógrado no ramo público para que houvesse uma estabilidade, a placa para fazermos a fratura junto com o parafuso sacral, a fratura do sacro, são pequena, 3,5, para que nós pudéssemos reconstruir esse fragmento avulsão onde havíamos a inserção do ligamento nesse local. Aqui com os pacientes já com quase 1 ano de cirurgia, fratura já consolidada, já com bom resultado nesse aspecto. E aqui a tomografia mostrando a colocação dessa placa na região do sacro, restabelecendo a inserção ligamentar e dando também a estabilidade ligamentar nesse anel pélvico. Por último caso para apresentar aos senhores, então é um novo caso, uma paciente de 23 anos, sexo feminino, em que ela estava numa rodovia e um outro veículo colidiu na sua porta, teve o trauma de pelve. Então a gente não percebe muita lesão na pelve como um todo, o anel parece estar mantido, a gente vê alguma fratura na região anterior e uma certa incongruência na fratura de pelve. Talvez em algumas situações a radiologia específica pura para isso da pelve não nos traz essa ideia maior, mas é aqui que nós visualizamos as fraturas aqui determinadas, aqui descritas, e que possam ser visualizadas de forma melhor na região da tomografia. Então a gente visualizava uma fratura mais alta no corpo de sacro, na asa de sacro, e ela descia mais inclinada em relação à região mais medial nessa região do sacro, fazendo um desvio, um trauma importante. Essa paciente tinha uma dificuldade técnica, que era essa tatuagem, que me pedia que tivéssemos certa atenção, e ela também tinha, nessa situação, implantes de silicone nas nádegas, também o que teve uma aplicação maior também para que a gente pudesse tomar algum cuidado de não invadirmos ou não termos o risco de comprometimento com o silicone para contaminação da nossa cirurgia. Então, houve uma redução do sacro, houve uma manipulação nesse local, a colocação de uma placa de reconstrução 3,5, mantendo a morfologia, o aspecto anatômico do sacro, e nós complementamos com a colocação de um parafuso iliosacral para dar estabilidade no corpo do sacro S1 a mais acima. Então, aqui o pós-operatório dessa paciente. Então, temos a estabilização do corpo, do traço em Y desse sacro fraturado, e a estabilização do corpo com parafuso iliosacral e a colocação dessa placa, permitindo a estabilização da parte mais inferior do sacro nessa região. Essa é uma outra situação que possa ser colocada, quando aqui num caso que tem uma instabilidade espinopélvica, uma mais adequada. Esse daqui não é um caso meu, esse é um caso mais de literatura,
em que nós temos esse grau de instabilidade e que se tem aqui a necessidade de algumas formas de construção de apoio na região espinopélvica. Nessas instabilidades, a fixação lombosacra pode ser necessária. Isso me traz um pouco de preocupação, eu tenho um pouco de receio para a colocação desse tipo de implante. Ele pode ser utilizado, uma certa segurança, mas a minha orientação é de que, se for usar, que façamos sempre bilateral, evitem o uso do implante espinopélvico só em um sistema lateral, porque você acaba fazendo uma artrodese parcial dessa espinopélvica, e isso acaba tendo um pouco de comprometimento rotacional da coluna nessa região, e é uma fadiga ou um trauma muito grande sobre esses parafusos. Em algumas situações já existem relatos de complicações de fraturas de pedículo nessa situação. Então, o ideal, se for para usar, é que o utilize dos dois lados e, de alguma maneira, estabilize com uma barra transversa para que você tenha um frame, você tenha um quadrado mais estável nessa região, para que não haja muita sobrecarga da coluna com a utilização desse tipo de situação. Não é a minha preferência esse tipo de implante, a gente prefere a utilização de placa transsacral, a gente utiliza de alguma maneira de forma mais apoiada. Quando preciso, nós entramos com o pessoal da coluna para a realização dessa cirurgia. Então, aqui o aspecto radiográfico, tomográfico depois. E, para conclusão, a ideia é de lembrar aos senhores que possamos identificar e da fratura do sacro, uma melhor estabilização do anel como um todo, e principalmente conseguimos evitar ou corrigir as chamadas lesões neurológicas. Essa estabilização vai permitir uma mobilização precoce e principalmente temos que estabelecer medidas de proteção à coluna lombar nessa região. Tá bem? Ops. Então, terminamos aqui essa primeira apresentação. Então, não sei se Obrigado. de fazer, se gosta. Tudo bom. Tudo ótimo. Excelente presentación. Todavía no tenemos preguntas. Y una consulta. ¿Cuál es la posición ideal de un tornillo iliosacro colocado en S2, tanto en la proyección de perfil, inlet y outlet, en caso de sacro disfórmico? Bom, se temos um sacro disfórmico, talvez seja uma contraindicação do parafuso iliosacral, né? Via de regra, todos os parafusos em S2, eles devem ser colocados de uma maneira a ser horizontalizados. Então, nós temos que entrar bem horizontal no outlet e temos que entrar também bem horizontal no inlet. A pesquisa realmente é sempre nesse aspecto. É importante que tenhamos uma forma de visualização, tanto no inlet como no outlet, uma visualização adequada do forame de S2, para que a gente tenha uma ideia de colocação desse parafuso. Nesse nível, ainda temos a possibilidade de colocação de um parafuso 7.0, parafuso 7.2. Ainda é possível. Somente um parafuso, um tornilho nessa região. Mas normalmente horizontal. Mas sempre que tem um sacro que tem um aspecto disfórmico, há uma dismorfia, não indico o parafuso iliosacral. Normalmente ultrapasso a técnica para a placa transsacral para que a gente tenha uma melhor segurança. Evito arriscar nessa região. Se ele é disfórmico, já evito a colocação até mesmo de parafuso em S1. Perfecto. Otra consulta. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de tornillos sacroiliacos con aumentación de cemento? Não utilizamos muito, porque não temos uma convicção, não temos uma certeza de que até onde esse traço de fratura está comprometendo a canal medular ou as raízes que possam estar saindo dos forames nessa região. Então, não usamos o augmentation para essas situações,
porque há um risco de extravasamento do cimento para dentro do canal medular ou forame, e em algumas situações, mesmo com a fratura, você pode ter extravasamento intrapélvico do cimento para esse local. Então, se você deseja ter um tipo de estabilização um pouco mais adequada, então é preferencial, ou já existe na literatura situações de que há uma colocação de um parafuso mais longo. Então, se você quer ter mais estabilidade, faça com que o parafuso ultrapasse e vá sair na outra sacroiliaca. Então, ele deve ser apoiado na sacroiliaca contralateral. Então, é a maneira de você ter mais estabilidade. Bien, una pregunta más. ¿Qué consejo nos daría en caso de tener un paciente con disociación espinopélvica? ¿Cuál sería su primer conducta? A primeira conduta que faço em atendimento de emergência é ver se existe uma alteração da pelve, da estrutura da anel pélvica, anelar pélvica, o reparo com lençol, estabilização da pelve com fixador externo, mas especificamente espinopélvica, nós não temos muito implante temporário para que haja uma estabilização. O que determinamos é fixação da pelve, e em algumas situações, se há alguma instabilidade espinopélvica muito grande, associamos uma tração esquelética. Então, o que pode ser colocado é uma tração esquelética inferior. Em algumas situações, você pode colocar uma tração esquelética na região trocantérica para que você possa tracionar e lateralizar aquela hemipelve para impedir um cisalhamento maior. Mas para a instabilidade espinopélvica na emergência, na situação inicial, não há o que fazer, né? Então, estabiliza a pelve com um fixador externo, como está acostumado, como tem a sua rotina, e se há um grau de instabilidade muito grande, associamos uma tração esquelética naquele membro inferior, seja vertical, no alinhamento do eixo, ou com alguma situação de lateralização também. Perfecto. Por cuestión de horario, vamos a continuar la siguiente charla, por favor. Tá bem? Então, acho que eu tenho que compartilhar novamente, né? Sí. Então, aqui estamos, então, com a apresentação novamente da lesão pélvica agora, tratamento de emergência. Visualiza, Rodrigo? Acredito que sim. Então, a lesão do anel pélvico, tratamento na emergência, essa é a apresentação dessa charla. Então, aqui temos o nosso problema, essa é a nossa situação. Normalmente, são fraturas instáveis do anel pélvico. Em algumas situações, o paciente vem com um grau de lesão de partes moles. Isso faz com que a gente tenha um envolvimento, um problema maior nessa localização. Os objetivos dessa apresentação é de que possam compreender a lesão, vamos classificar a lesão, identificar algumas características que são essenciais para a forma de tratamento e definimos as medidas de estabilização da pelve a nível de emergência, para que nós possamos fazer o tratamento. Vou voltar a lembrar aos senhores que a integridade desse anel, que por vezes não é só óssea, mas também é uma necessidade de integração ligamentar. A reconstrução dessa estrutura do anel pélvico também é necessária se visualizar a reconstrução em algumas situações ligamentares. E as lesões ligamentares podem ir em forma mais acentuada, podem potencializar as lesões dessa região pélvica. E é importante que os senhores lembrem também que é necessário um trauma de alta energia, existe um trauma muito grande nessa região para causar uma fratura anal pélvico. Não é uma simples queda que vai causar uma lesão daquela magnitude. E nem sempre essa lesão é uma lesão isolada. Nós conversamos, ou estamos falando de um paciente politraumatizado, paciente com uma lesão pélvica que pode ter segmentos fraturados com múltiplas lesões e que traz aí um quadro de lesão muito grande, lesão que possa trazer um grau de mortalidade
como aqui descrito em boa parte dessa literatura. Existem várias publicações de nível 1 de Trauma Center que mostram que esses pacientes, de modo geral, morrem muito parte das vezes por hemorragia. A grande vantagem é o serviço de atendimento de resgate agora, que houve uma melhoria e isso fez com que diminuísse esse número de óbitos. Mas ainda assim é um número expressivo, que pode chegar até 26% o óbito por sangramento por hemorragia. Nós temos boa parte por trauma craniano também existente. E, infelizmente, de uma certa forma, a decorrer do atendimento inicial, uma causa tardia, que pode ser o quadro infeccioso, que pode chegar a 17%, ou o paciente politraumatizado, que todo naquela cadeia metabólica desencadeada, pode chegar à falência de múltiplos órgãos e também ir a óbito por causa essa desregulação de todo o mecanismo metabólico desse paciente. Relembro aos senhores que nessa estrutura anelar nós temos tanto na parte anterior do anel pélvico alguns vasos importantes e calibrosos, mas principalmente temos vasos importantes e calibrosos na região posterior. Então, todo o plexo venoso lombosacro é o que está mais eminentemente a risco de lesão, fazendo com que haja um risco de sangramento muito grande, muito acentuado nessa região. O plexo venoso lombosacro pode corresponder a 60% do sangramento nessas lesões e as bordas da ferida em torno de 30% nesse local. Então, é extremamente importante que saibamos aquele sangramento posterior que possa estar existente na pelve. Boa parte das vezes, essa decisão de tomada de decisão é feita na nossa sala de pronto atendimento, na sala de emergência, na sala de politrauma. Boa parte das lesões podem ser acompanhadas de fraturas expostas, menor ou de maior magnitude, como aqui uma paciente no acidente de motocicleta, e que nós precisamos aqui avaliar o estado hemodinâmico desse paciente, para que nós possamos tomar as condutas necessárias para que haja ressuscitação da melhor forma possível desse paciente. Quando se fala no atendimento emergencial, é um paciente que temos um trauma e que o paciente precisa ter uma situação de avaliação primária. E essa avaliação primária, chamado ATLS, precisa identificar o tipo de lesão, ver o mecanismo e quais são os riscos de vida a esse paciente. Se estamos falando de um paciente que tem um sangramento maciço ou é um paciente vítima de esmagamento, é um paciente que deve ir para a cirurgia de forma imediata. Se ele não tem esse sangramento maciço, se ele não tem essas alterações maiores, nós podemos trabalhar com o sistema de ATLS e o ressuscitamento desse paciente. Podemos pedir os raios-x abdominal ou não, e a reposição de volume líquido, assim como de reposição sanguínea. Se essa reposição, se essa ressuscitação é insuficiente, nós temos o paciente estaticamente, ótimo, seguimos a rotina do politrauma. Se esse paciente não está estável hemodinamicamente, nós devemos estabilizar essa pelve e aí, preferencialmente, no primeiro momento com lençol e, eventualmente, já utilizarmos o fixador na cricilíaca na sala de emergência, se for necessário, ou encaminhar esse paciente para a sala de cirurgia. Se nós conseguimos a estabilidade hemodinâmica, se ele permanece estável após esse uso de lençol ou do fixador, nós podemos manter a rotina de atendimento do politraumatizado. Se esse lençol ou esse fixador não foi o suficiente para isso, nós temos que pensar no chamado packing abdominal ou até mesmo na embolização desse paciente, para que a gente possa ressuscitar esse paciente de uma certa forma. Então, esse é o aspecto necessário para o tratamento do paciente. É essa sequência de cronologia de tratamento. Sangramento maciço, esmagamento, cirurgia direta. Se não tem isso, ressuscitação. Se ele teve uma boa resposta à ressuscitação com volume e uso de sangue, nós mantemos a rotina. Se ele não tem uma boa resposta, lençol fixador externo. Tem boa resposta, mantemos a rotina. Se não tem boa resposta à estatilização do lençol, packing e embolização. Isso é importante para que a gente possa determinar o grau de estabilidade ou instabilidade da pelve.
nós temos dados, ou conseguimos visualizar um monte de lesões que podem permitir ver ou ter uma ideia do grau de instabilidade da pelve e da agressividade. Em boa parte das lesões do anel pélvico, nós podemos ter lesões como essas aqui demonstradas, que é o levolé ou o desenluvamento fechado. Isso implica em uma quantidade também muito grande de sangue contido nesse espaço vazio. Além da pelve internamente nas lesões do plexo sacral, aumentada com aqui solta, fechado nessa região. O raio-x simples da pelve, ela pode nos dar uma ideia de 90% das fraturas. E isso é importante porque nós temos que ter um ponto de vista imediato ao nível de tempo de atendimento desse paciente. Mecânica que pode gerenciar ou pode gerar, no caso, uma instabilidade hemodinâmica, que nós perdemos no atendimento desse paciente, nós aumentamos em 1% a mortalidade desse paciente. Vejam como interessante essa determinação. O tempo corre, o relógio corre, e cada tempo que se passa de 3 minutos, nós aumentamos em 1% a mortalidade desse paciente. E o paciente, quando tem uma instabilidade hemodinâmica, nós temos de 45 minutos com uma certa agilidade para que esse paciente seja encaminhado, seja para uma angiotomografia, por uma preciso, ou até mesmo para a utilização, a colocação do fixador externo. Estabilizado, se nós tivermos uma reunião para esse paciente e até nos adequarmos para que a gente possa ter toda uma rotina de visualização dessa pelve e podemos identificar adequadamente em cada setor do anel pélvico onde estão as lesões, onde são as principais lesões para que a gente possa ver o tratamento desse paciente. E aí a gente segue. Continuamos mantendo o paciente estável ou esse paciente está instável? Então, se nós temos um paciente, como essa paciente aqui que foi ejetada para fora do carro num capotamento, ela tem uma fratura exposta de grave intensidade. Embora ela esteja hemodinamicamente estável, nós levamos essa paciente para uma sala de cirurgia para promovermos o debridamento, a colocação do fixador externo, reparo, a utilização de curativo a vácuo quando necessário e principalmente para nós termos ideia das lesões e podemos assim planejar a necessidade de reoperações para esses pacientes, porque essas lesões tendem a ter lesões complicadas ou maior grau de contaminação tardiamente, que vai obrigar com que a gente tenha um reparo. Notem a sondagem suprapúbica, o uso do fixador externo e o desbridamento contínuo que deve ser feito para esse paciente. Se nós temos o paciente de uma forma estável hemodinamicamente ainda, e nessa situação temos uma fratura fechada, então nós temos tempo ainda maior para fazer uma melhor avaliação de todo o paciente do politrauma. Sabemos quais são as lesões, se existe lesão genital, se existem lesões expostas em cavidade intestinal, então nós podemos até mesmo avaliarmos do ponto de vista desse paciente neurológico. E, de uma certa forma, temos tempo para fazermos todas as abordagens e maneiras anorretais ou lesões de pele, propriamente dita, para essa região. Em termos de classificação, existe a classificação da O, muito utilizada das fraturas de pelve, aqui principalmente nas lesões que possam acontecer de instabilidade hemodinâmica são a 61 do tipo B ou 61 do tipo C, com instabilidade horizontal ou estabilidade vertical nessa região. Mas, convencionalmente, a maioria dos serviços utilizam a classificação de Young-Burgess para que você possa ter um entendimento maior do grau de comprometimento mecânico que levou a esse tipo de fratura e, consequentemente, o que possa determinar maior ou menor lesão hemodinâmica para esse paciente. E aqui a gente vai sempre ver, ou sempre associar, na compressão anteroposterior e associada ou combinada com cisalhamento vertical, são as lesões que têm maior comprometimento de lesão vascular,
ou as lesões existentes do plexo venoso ou lombosacral nessa região e devem ser chamadas a atenção para isso. E aí, já que temos esse grau de instabilidade, temos esse manejo na emergência, nós temos que avaliar a gravidade do trauma. Consequentemente, a gente avalia os sintomas de choque e os sintomas de sangramento, para que a gente possa definir maneira como vamos estabilizar a pelve, para que a gente possa, consequentemente, parar o sangramento. Quais são os sinais de choque? Nós temos que visualizar e tentar entender quais são as possíveis fontes de sangramento. Uma ferida grande, exposta, grandes lesões de pele e músculo que possam sangrar, a situação de um hemotórax com um aumento de líquido na cavidade torácica também se perde e pode causar choque, a situação de trauma abdominal, feste mostrando líquido na cavidade, ou paciente que tenham fraturas de ossos longos, fraturas diafisárias presentes ou associadas. Se os sinais de sangramento não são de outra fonte, e se a pelve é realmente a fonte de sangramento maior, é porque boa parte é de grande parte sanguínea, a maioria sangramento venoso, que está associado à sua parte posterior. Então, a lesão no anel pélvico posterior é que vai fazer com que haja o comprometimento daquele plexo venoso e fazendo com que haja um aumento nessa cavidade, a abertura dessa cavidade, permitindo ainda um colapso maior de sangramento nessa região. O que é importante nesse tratamento inicial é a estabilização dessa anel pélvico, porque se você conseguir estabilizar o anel pélvico e reduzir o movimento pélvico, você vai permitir a formação do coágulo, e esse coágulo que vai fazer o tamponamento nessa região. É impossível entrar na região de retroperitônio e estancarmos esse sangramento ou tentarmos fazer um pinçamento de algum vaso especificamente. Então, a melhor maneira é estabilizarmos a pelve da maneira possível com lençol ou não quando exposta com fixador externo, para que nós tenhamos uma redução desse compartimento e, com isso, a formação de coágulo. Tendo esse coágulo formado, nós reduziremos as chances de transfusões, a necessidade de reposição sanguínea para esse paciente, o que vai fazer com que haja maior grau de mortalidade para esse paciente da mesma forma. O lençol, como aqui demonstrado, como aqui citado, é a melhor maneira para que a gente possa ter uma estabilização da pelve. Vejam que a situação, quando se faz simplesmente o entrecruzamento das pernas, ele nem sempre consegue uma redução favorável da síntese pública. Só o chamado rabo de sereia, o entrecruzamento das pernas, não permite uma redução muito satisfatória nessa região. Então, o que se preconiza, de uma certa forma, é a associação, a colocação de um lençol que usa e que circula o anel pélvico como um todo. E é interessante é que esse lençol seja ultrapassado desde a região médio-coxa até a região abdominal. Porque se eu tenho essa colocação de uma certa forma, nós conseguimos aqui, como demonstrado, um fechamento melhor dessa região dessa pelve. Então, é importante que esse lençol abrace toda a região proximal de fêmur, como a região do abdômen inferior desse paciente. A colocação desse lençol, ele pode salvar a vida do paciente ainda na sala de emergência, para que a gente possa conseguir fazer o ressuscitamento adequado desse paciente. Então, esse lençol pode ser instalado e, de uma certa forma, ele pode permanecer mantido durante todo o resto do tratamento. O próprio autor da técnica, o Dr. Chip Roth, ele descreve algumas aberturas que possam ser feitas nessas regiões para que vocês possam fazer o tratamento de escolha. Vejam esta paciente de 54 anos que fez toda a cirurgia abdominal. Durante a cirurgia, permaneceu com todo o tempo o lençol. E o lençol ainda colocado nos permitiu fazer o tratamento da pelve após o reparo abdominal para esse paciente. Se a gente fez o lençol e mesmo o lençol não permitiu a ressuscitação adequada, esse paciente permanece hemodinamicamente instável, nós preconizamos o uso do fixador externo, clamps ou alguma outra técnica que possa ser utilizada.
A forma mais fácil de reprodução é o fixador externo na crista ilíaca. Nós temos uma facilidade de reprodução mais adequada nessa região. Nós temos todo esse maciço do tubérculo do glúteo para a colocação desse parafuso. E esse parafuso de chance, ele tem toda essa técnica de colocação que pode permitir com que a gente ponha esse parafuso de uma maneira mais adequada. Você pode ser guiado por orientações do fio de Kirchner e você vai sempre fazer o alinhamento em direção ao teto acetabular dessa região. Então, aqui o fio de Kirchner pode ser uma orientação de como você vai colocar ou como você vai fazer a colocação desse parafuso de chance nessa forma. E após colocar o fixador, você vai comprimir as regiões trocantéricas para que você possa ter o fechamento desse fixador externo que foi colocado. Nunca esse apoio vai ser no próprio fixador. Esse apoio para o fechamento vai ser ou já estando com o lençol colocado, ou você vai fazer compressão da região do trocante maior. Então, esse é o aspecto de maior facilidade, é o mais reprodutivo na crista ilíaca desse paciente. Em algumas situações, pode ser utilizado o fixador supraacetabular. Ele possibilita a colocação de um parafuso de chance mais longo, em que você consiga ter uma estrutura óssea mais forte, mais robusta, para que você possa colocar um fixador que tenha maior manipulação da pelve. Mas mesmo assim, esse tipo de situação, você precisa levar o paciente ao centro cirúrgico para que você possa ter escopia de uma certa forma adequada para a colocação desse parafuso. Embora se saiba que tem esse ponto de entrada baseado nessas medidas, e se você tiver a colocação com essas inclinações de 30 graus internamente e inclinação cranial de 20 graus, daria para se tentar colocar isso de uma forma percutânea e sem fluoroscopia. Mas é um risco muito grande o erro nessa colocação. Então, é necessário a fluoroscopia de preferência para esse procedimento. Aqui, colocação do fixador externo nessa região e o reparo desse paciente. Existe um terceiro método de estabilização que, de uma certa forma, permite uma estabilização muito melhor da região posterior, que é o chamado clamp em C, o chamado clamp pélvico, aqui demonstrado nessas imagens. O grande problema desse tipo de instrumental é a sua colocação. Porque se você tem um implante, você tem uma estrutura de muita força, que pode trazer um fechamento adequado nessa região. Mas se ele não for bem instalado, não for bem aplicado, os danos podem ser maiores ainda do que esse problema de reabilitação. Esse paciente aqui, no caso, tem uma ascensão da hemipelve com abertura. Então, isso faz com que a gente perca um pouco os parâmetros de inserção desse parafuso do clamp em C. Então, a orientação do clamp em C é você ter um ponto de intersecção entre a espinha ilíaca antero-superior com uma linha do eixo longo do fêmur. E nessa intersecção, esse é o ponto de entrada, teoricamente, para o clamp em C. Só que, em algumas situações, nós infligimos em risco, como nesse caso, de você estar entrando com esse clamp C na escotatura ciática, promovendo lesões do nervo ciático, ou até mesmo em áreas de artéria glútea, você colocando isso de uma certa forma, com posicionamento irregular, fazendo lesões neurológicas ou lesões vasculares importantes nessa região. Baseado nesse risco do clamp C, várias literaturas têm colocado que o risco é muito alto, mas, ao mesmo tempo, a necessidade do impacto de fechamento da pelve posterior é muito importante para que o paciente tenha uma ressuscitação melhor e tenha um retorno melhor às suas funções. E boa parte da literatura, já desde 2010, vem comentando do parafuso iliosacral ser utilizado como parafuso anti-choque. Então, ele pode ajudar também na ressuscitação com melhor estabilização posterior do paciente. Esse é um aspecto, né, da colocação desse clamp em C, do parafuso iliosacral, fazendo com que haja o tratamento nessa forma. Nós podemos até, de certa maneira, utilizarmos um parafuso de chance supraacetabular, como na crista ilíaca, para que a gente possa fazer o joystick para corrigir algumas reduções posteriores, caso seja necessário. E isso vai fazer com que a gente uma melhor redução. Esse é um caso de uma paciente que tem, na verdade, não uma instabilidade hemodinâmica. Vejam que ela tem uma compressão lateral,
mas é uma paciente que está embaraçada, que está gestante, e isso trouxe um comprometimento maior para o feto, para o bebê. Então, essa instabilidade estava causando sofrimento ao feto e obrigou com que a gente tivesse que estabilizar essa região e dar um maior controle. Então, o que nós fizemos foi uma fixação surpassatabular, uma fixação da maneira mais adequada que julgamos ser com um parafuso iliosacral para permitir o controle do choque e a estabilização adequada para o feto nessa região. Essa paciente já tinha praticamente 16 para 10 semanas. E tardiamente você faz a reconstrução, ou você faz após o bebê nascer, você faz a reconstrução da parte posterior. Se esse paciente não respondeu nem mesmo com parafuso iliosacral, a gente não tem outra solução do que partir para uma situação de maior complexidade. Ou nós partimos para o chamado tamponamento extraperitoneal, que é o chamado packing, é colocação de compressas, colocação de tecido na região posterior, na região dos vasos sanguíneos, na região obturadora do anel pélvico, para que haja uma certa compressão e tamponamento nessa região. Ou o que a gente pode partir também a colocação é da angiografia seletiva ou a realização de embolização. Então você pode ir lá identificar a lesão arterial e você faz a embolização para tentar ressuscitar esse paciente. Cuidado, já existem vários artigos na literatura citando que quando você vai lá e emboliza a artéria glútea superior, que é a que mais está frequentemente lesada, você vai lá e emboliza a artéria glútea superior e você acaba tendo esse tipo de isquemia de toda a massa glútea, glúteo médio, glúteo máximo, você acaba necrosando toda essa estrutura, assim como partes moles, isso acaba infectando e acaba tendo um problema maior. Então, cuidado com as angiografias de glútea média, de glútea superior, porque isso faz com que haja um grau de isquemia muito grande nessa região. E aqui eu vou relembrar aos senhores aquele problema inicial que eu apresentei para vocês. Então, nós temos essa instabilidade pélvica, a lesão de partes moles, a gente vai promover uma estabilização para esse paciente. Vejam aqui a colocação de um fixador externo na pelve, o limpeza e desbridamento. Você pode fazer vários curativos a vácuo quando for necessário para essa região e você pode fazer a chamada reconstrução nessa região, o fechamento, a refazer o esfíncter intestinal desse paciente e fazendo com que haja um resultado funcional adequado para esse paciente. Como conclusão, eu gostaria de lembrar aos senhores que o importante é a redução da pelve, promover o melhor controle sanguíneo venoso que existe nessa região, diminuir bastante o sangramento, que você possa formar coágulos e, com isso, estabelecer medidas de emergência que possam fazer o tratamento desse paciente. Ok? Então, essa seria a apresentação que eu gostaria de apresentar aos senhores. Então, aí, essas seriam as minhas apresentações aí. Muchas gracias, Luis Enrique. Excelente presentación. Tenemos algunas preguntas. ¿Me está escuchando bien? Sí, escuto. Sí. ¿Cuál es su recomendación técnica en caso de fractura de Crescent asociadas a fracturas de sacro? A fratura do crescente e a fratura do sacro, a minha recomendação depende como é a fratura do crescente. A fratura do crescente, ela é uma fratura Younger Bugs com pressão lateral do tipo 2. Via de regra, essa fratura precisa de um tratamento bem adequado. E aí eu utilizo uma subclassificação para sabermos aonde tem o maior comprometimento. Eu não apresentei, mas existe uma classificação chamada classificação de DAY, dia, né, na tradução, DAY. Essa classificação, ela divide a região da sacroiliaca em 3 partes. Se essa fratura ela é mais na região anterior, se ela é no terço médio ou se ela é da terço posterior. No terço mais
posterior da pelve. Se a lesão é mais anterior, isso permite com que eu possa talvez utilizar o parafuso iliossacral por crescente e trato já a fratura do sacro, mas obrigatoriamente eu preciso entrar pelo sacro por via anterior para tratar a fratura do crescente. Se ela é do tipo DEI 2 ou 3, normalmente a 2 pode infligir o ponto de entrada do parafuso iliossacral. Você pode ter a fratura passando exatamente no ponto de entrada. Então, se você tem condições de colocar o parafuso iliossacral, você põe o parafuso iliossacral. Se você não tem condições, você vai ter que entrar por via posterior para reconstruir o crescente e depois você põe o parafuso com o crescente já reconstruído. E a do tipo 3, você obrigatoriamente tem que entrar por via posterior, que é a abordagem na região sacroiliaca, para que você possa fazer a reconstrução do crescente. Mas eu utilizo essa classificação de DEI, que é uma classificação feita em 2007, se não me engano, 2007, 2008, que determina o nível do crescente onde está. Perfecto, gracias. Otra consulta. ¿Cuál es su opinión o experiencia en el uso de la sonda vesical como recurso para control de la lesión de la arteria glútea superior en caso de abordaje de Kocher-Langerbeck? Langerbeck. Veja bem, no transoperatório, se você está numa abordagem Kocher-Langerbeck, se você está tratando uma fratura de acetábulo e inadvertidamente ou infelizmente você teve uma intercorrência e na sua manobra de redução ou na sua manobra de redução você rompeu a artéria glútea e você já está com a fratura aberta, com a abordagem feita, você pode tentar tamponar isso com a sonda vesical. Isso é possível ser feito. Desculpa. Na emergência, a lesão da artéria glútea, você demora muito tempo para posicionar, para você abordar e chegar até o sangramento para tentar fazer o tamponamento com a sonda vesical. Então, na emergência, no tratamento do choque hipovolêmico, não se utiliza. Se existe a possibilidade, no decorrer da cirurgia, do tratamento de uma fratura de acetábulo, eu já usei. Ela funciona, eu já usei para um paciente que eu tive uma lesão, ela permitiu um tamponamento adequado para isso. Mas, de uma certa forma, o que a gente tem usado mais, de uma certa maneira, visualizar a artéria glútea primeiro no transcorrer da cirurgia. Eu identifico a artéria onde está, para a gente evitar risco de rompimento. E se ela rompe por algum motivo, o que nós temos usado são gases embebidas de ácido tranexêmico. Então, a gente consegue formar um coágulo nessa região com ácido tranexêmico que funciona melhor. Então, a gente utiliza em torno de 5 ampolas topicamente. A gente embebe essas gases com ácido tranexêmico e coloca nesse local como uma forma de coagulação. Perfecto, gracias. Otra consulta. ¿Qué tips o maniobras nos aconseja cuando hay una inestabilidad y cuando intenta estabilizar una fractura de pelvis con inestabilidad vertical y rotacional y solo contamos con el uso de fijador externo? Aquela disposição que eu mostrei no raio-x, no vídeo, quando você tem um grau de instabilidade do paciente e você tem a situação de uma ascensão, normalmente o que eu oriento, posso dar de tips, colocar o fixador na crista e você coloca o fixador supraacetabular, um pino supraacetabular, no lado que está instável vertical. Então, você tem pinos na crista, pino supraacetabular. Isso te dá um joystick muito bom de toda a hemipelve. Então, você consegue fazer manobras nessa região. E o que você pode fazer associadamente, se você precisa tracionar muito esse paciente, o que faz? A orientação que eu dou eu ponho o fixador no fêmur contralateral, no fêmur do lado oposto, e posiciono o fixador do fêmur nessa pelve para tentar fazer uma tração. Você só tem o fixador, eu vou tracionando e travando no fixador, travando no fixador. Mas eu preciso prender o meu paciente na mesa.
Então, eu preciso apoiar a perna contra a lateral, de uma certa maneira, deixar firme o paciente na cama, na mesa cirúrgica, põe um fixador no fêmur, anterolateral, e vou trazendo a pelve e apoiando no fêmur. Então, você consegue rodar e, ao mesmo tempo, tracionar ele para baixo um pouco. Não dá para utilizar o fixador no mesmo lado, né? Você acaba não tendo como descer. O que você pode fazer é tração manual, mas utilizar o fixador apoiado no fixador contralateral, ou apoiar na mesa de uma certa maneira para que você tenha uma tração aí adequada. Gracias. Otra consulta. ¿Su tasa de infección? Desculpa, não eu compreendi. Las infecciones, si tiene mucha infección. Na pelve, de modo geral, não temos, quando abordagens são mais anteriores, não temos muita infecção. Me preocupa um pouco aquela abordagem posterior de sacro, de linha média, porque temos um paciente que está muito tempo deitado sobre a ferida operatória. Então, o risco de infecção da abordagem mediana ele é um pouquinho maior. Nós temos um pouco maior de comprometimento nessa região. E o que temos de maior problema, para ser honesto, de infecção nas lesões de neopélvico, são nas abordagens Fanny-Steele, quando você aborda a síntese pública em paciente muito obeso, paciente gordos, em que a camada subcutânea é muito grande. Então, nesse paciente, invariavelmente, temos alguma dificuldade e algum grau de infecção. Por mais fechamento, por maior controle antibiótico, o nosso risco maior de infecção está nessa região pubiana. Gracias. Otra consulta. Si tiene alguna secuela en sus series de cirugía, si queda algún tipo de problema. Vamos lá. Eu costumo dizer assim, as fraturas de pelve já vêm com algumas sequelas, todos já vêm com algum grau de lesão. Mas se eu entendo da pergunta, do meu ponto de vista, como cirurgião, ou sequela por alguma iatrogenia, infelizmente eu tenho preocupações maiores. Eu tenho 2 pacientes com lesão de nervo obturador em abordagem de estopar. A abordagem estopar modificada para a visualização da superfície quadrilateral, eu tenho 2 pacientes que tiveram uma lesão. O afastamento que você utiliza intrapélvico para você fazer o afastamento e visualização da superfície quadrilateral. Em algumas situações, esse afastamento é mais intenso sobre o nervo obturador. Então, eu tenho 2 pacientes que tiveram complicações neurológicas após a cirurgia. Um recuperou em torno de uns 3 meses e o outro ele recuperou boa parte, mas ainda tem uma perda de função da abdução da perna. Ele não tem uma força abdutora muito boa, mas ele convive muito bem com isso. Não há uma queixa maior. E talvez o que a gente tem um pouco mais de complicação são as fraturas que evoluem para um quadro de artrose pós-traumática, né? Então, mesmo as fraturas acetabulares, em algumas situações, há uma evolução de um quadro artrósico. O nosso melhor segmento é em torno de 13 a 14 anos. Então, a maioria das fraturas com 13 e 14 anos acabam evoluindo para uma artrose. Então, eu não sei até que certo ponto isso possa ser uma sequela. Eu gostaria de operar um paciente de 25 anos de idade que ele ficasse a vida toda com uma articulação saudável. Mas, infelizmente, a gente vê que em torno de 15 anos, 16 anos, esse paciente já está apresentando algum grau de artrose nessa região. Mas, pelo menos, você tem uma articulação mais saudável para, se for preciso, colocar um reemplaço de cadeira, você consegue ter uma articulação mais adequada para isso depois. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por todo. Ya no tenemos más preguntas. Pasamos con el doctor Juan Carlos Suárez, por favor. Gracias, doctor Luis Enrique, por sus brillantes exposiciones de estos 2 temas que realmente en la parte de traumatología, en la emergencia, politraumatizados son muy frecuentes. Muchísimas gracias y esperamos en breve tenerlo nuevamente con nosotros en otra oportunidad. Un saludo especial también a todos los asistentes, al directorio de la Esbolot
Y a nombre del doctor Luis Enrique, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias pela invitação. Obrigado. Un abrazo. Chao, chao. Um abraço a todos. Até logo. Tchau, Um Caio. abraço. Muchas gracias. Uhum.